Retomando então o nosso estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia do Chico, nós estamos no capítulo número 6, Amparo Fraternal. Fazendo uma recapitulação do capítulo anterior, Amor Materno, nós tivemos Calderaro e André Luiz prestando assistência a dois espíritos, um encarnado e outro desencarnado, Pedro, o encarnado, Camilo, o desencarnado. E aí então num processo obsessivo, já bastante antigo, e aí então com a assistência de Cipriana, que trouxe para eles, né, o exemplo do amor materno no mundo espiritual, daquele amor divino, conseguiu então sensibilizar esses dois espíritos para que cuidassem, né, do seu desenvolvimento, da sua evolução. Então agora André Luiz parte com Calderaro para mais um trabalho de assistência, né, que eles vão auxiliar. Deixa eu ver aqui rapidamente, só um instantinho. Acabei fechando a página sem querer. O Poder do Amor, na verdade, né, o capítulo número 5 e o capítulo número 6, Amparo Fraternal. Vamos a ele então, começando aqui mais um capítulo do nosso estudo. Noite fechada, encontramo-nos à porta de aposento modesto, em santuário humilde. Gentil irmã de nossa esfera nos aguardava no limiar, saudando-nos atenciosa. Avançou Calderaro perguntando: "E Cândida, como passa?" "Muito bem, deve estar conosco em definitiva amanhã à noite. Irmã Cipriana recomendou-me vigiá-la para que o desenlace se realize placidamente. Creio que nossa desvelada amiga já poderia ter vindo. No entanto, ao que me parece, a filhinha que deixará na crosta reclama certas providências." Entramos. Bom dia, André. Bom dia, Gilda. No leito, uma senhora prematuramente envelhecida aguardava a morte. Na fisionomia, os fenômenos de extinção do tônus vital eram visíveis. Cândida, a irmã que nos merecia tanto carinho, prendia-se ainda ao corpo através de fios muito frágeis. Pela doce luz que lhe nimbava a fronte, emitida por sua própria mente, eu lhe observava a grandeza d'alma, o sereno heroísmo. Junto dela, uma jovem de rosto pálido e corpo alquebrado acariciava-lhe os cabelos grisalhos, enxugando de momento a momento as lágrimas em contínuo fluxo. O assistente indicou-me, explicando: "É a filha a despedir-se. Ouçamo-las." Cândida, amimando-a com dificuldade, falava comovida: "Julieta, minha filha, tenha cuidado consigo. Você sabe que provavelmente não mais me levantarei. Receio deixá-la entregue aos embates do mundo, sem mãos amigas." A moça trazia a garganta comprimida. O pranto copioso testemunhava-lhe a extrema angústia. A mãezinha, porém, refreando a custo a emoção, prosseguia generosa: "Meus filhos abandonaram-nos. Estamos sozinhas e precisamos pensar. Noto-a perturbada e mais aflita nesses últimos dias. Tenho a impressão de que o dinheiro não dá para nossas despesas. O que estará acontecendo? Tenho sido tão pesada a sua juventude. Entretanto, permaneço confiante em Jesus. Diariamente rogo ao Senhor não nos desampare. Temo que seu destino se desvie do caminho reto por minha causa. De outras vezes, filhinha, receio que você acabe enlouquecendo." E depois de ligeira pausa em que apertou mais carinhosamente a destra da mocinha, que não aparentava mais de 20 anos, a enferma continuou: "Ouça, você não ignora que nos últimos meses a despesa tem sido enorme. As intervenções que sofri foram melindrosas e longas.
As contas são gigantescas. E o dinheiro? Tranquilize-me, querida. A moça enxugou as lágrimas abundantes e informou. Não se aflija, mamãe. Temos o necessário. Estou trabalhando. Mas a costura rende tão pouco, acentuou a enferma em tom desalentado. Oh, não se veste tanto. Além dos nossos recursos naturais, tomei pequeno empréstimo. Dentro de alguns meses tudo retomará o ritmo normal. Permita-o Deus. Fim do intervalo mais longo, indagou a doente. Onde está Paulino? A filha ruborizou-se e respondeu acanhada. Não sei, mamãe. Não se vem há muito? Não, tornou a moça tímida. Desejaria vê-lo. Temo partir de um momento para outro, e não vejo pessoa a quem solicitar assistência para a sua mocidade. Que será de você, sozinha ao sabor das circunstâncias? O mundo está referto de homens maus que espreitam o ensejo de flagiciar. Nesse instante, dos olhos lúcidos de Cândida, escaparam algumas lágrimas que me abrasaram o coração. Se eu morrer, minha filha, prosseguiu, com um tocante acento, não se deixe arrastar pelas tentações. Procure recursos no trabalho digno. Não se impressione com as promessas de vida fácil. Você sabe que minha viuvez nos deparou dificuldades angustiosas. Seu pai, contudo, nos deixou uma pobreza honesta e cheia de bênçãos. Em verdade, seus irmãos, fascinados pelo ganho material, relegaram-nos ao abandono, ao esquecimento, mas nunca me arrependi da humildade do trabalho. Cedo perdi a saúde e muito breve os desenganos me lancilaram o coração. Todavia, neste grabato de silêncio e de dor, a paz é a coroa de minha alma e reconheço que não há fortuna maior que a consciência tranquila. Sabe o Senhor os motivos de nossos sofrimentos e privações, e só nos cabem razões para louvá-lo. De tudo quanto padeci, remanesce-me um tesouro, seu devotamento, minha filha. Seu carinho enriquece-me. Morrerei feliz, sabendo que um coração de filha me lembrará na terra com as preces do amor que nunca morre. Entretanto, Julieta, não desejo que você seja boa e dócil, tão somente para comigo. Obedeça igualmente a Deus. Consagre-lhe amor e confiança. Ele é nosso Pai de infinita bondade e de nós pede apenas um coração singelo e uma vida pura. Conforme-se, filhinha, com os desígnios divinos no turbilhão das provas humanas e não descoroçoe. Oh, mamãe, não prossiga, soluçou a jovem, desabafando-se. Não prossiga. Estaremos sempre juntas. A senhora não morrerá. Viveremos uma para a outra, jamais nos separaremos. Acalme-se. Não quero vê-la aflita. Tudo passará. O médico prometeu-me iniciar tratamento mais enérgico. Tenhamos fé. Cândida esboçou o triste sorriso, acariciou as mãos da jovem e falou: Obrigada, minha filha. Estou calma e feliz. Olhou em seguida os ponteiros do relógio próximo e acrescentou: Vá sossegada. O horário de nossa palestra terminou. Beijaram-se comovidamente, e Julieta, após carinhoso adeus, afastou-se. Sigamo-la, disse Calderaro atento. Devemos assisti-la com recursos magnéticos. Tenho instruções de Cipriana a respeito. Em caminho, um instrutor esclareceu-me a história da agonizante. Enviuvara Cândida muito moça com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe impusera a amarga renúncia dos bens da vida. Lutara, trabalhara e sofrera com resignação e coragem. Os filhos varões, a quem revoltava a pobreza do lar materno, abandonaram-na buscando centros distantes, por atender a impulsos menos edificantes da mocidade. Perseverou a viúva na existência singela, consagrada à preparação do futuro da filha. Iniciou-a nos trabalhos de agulha, em que a menina se revelou de pronto excelente profissional,
Mas depois de alguns anos de provações mais rudes, a nobre geritona caiu extenuada. Hospitalizada, sofreu diversas intervenções no campo orgânico, sem resultados apreciáveis. Tão aflitiva se lhe tornou a situação que o recolhimento à casa de saúde já se alongava por 10 arrastados meses. A princípio, por si só, Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. Com o escoar do tempo, viveu, porém, a pobrezinha duelo tremendo entre a necessidade e o esgotamento. Exaustas as possibilidades de que dispunha, recorreu a parentes que se esquivaram cautelosos, apelou para amigos que se mostraram indiferentes. As despesas, no entanto, cresciam sempre implacáveis. A costura não lhe oferecia a compensação necessária. Visitava a mãezinha diariamente ao crepúsculo, pondo-se a par da situação cada vez mais grave. Louca de angústia, bateu a todas as portas e todas as portas permaneceram seladas. Incapaz de perscrutar aquela situação em toda a sua profundeza, com a genitora, que naturalmente não lhe desejava o sacrifício, cedeu Julieta a insidioso convite. Passou a valer-se da noite, a fim de trabalhar numa casa de diversões com o intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro. Cantaria e dançaria, melhorando a receita. Desde então passou a representar o papel de uma ovelha assediada por feras, e por mais que resistisse às solicitações dos sentidos, em dada circunstância não logrou furtar-se ao império das sensações. Atraída pelas propostas de um homem, aquele mesmo Paulino a quem a mãe se referira, não teve forças para resistir. Aceitou-lhe a proteção prematura. Abandonou a máquina de costura e mudou-se do modesto quarto em que penosamente vivia. Fixou-se então no centro de diversões noturnas, e se comparecia a outros lugares era sempre acompanhada por ele, interessado em tirar-lhe proveito da mocidade e beleza, qual cavalheiro vaidoso a ostentar uma joia. Julieta, no entanto, ocultava a realidade aos olhos maternos. Vestia-se com singeleza para a visita diária, e quando se fez acompanhar de Paulino pela primeira vez no hospital, apresentou-a a Cândida na qualidade de simples amigos. As aflições sucessivas da menina alteraram-lhe, porém, a saúde. Achava-se extenuada, doente. Recordando os exemplos maternos, experimentava atrozes perturbações conscienciais. Os prazeres fáceis não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. O dinheiro abundante não lograva atenuar-lhe o desalento. A maneira que conquistava alheia admiração para os dotes físicos parecia perder a paz de si mesma. Presa de incoercível abatimento, passava os dias e as noites sob fortes atritos da própria razão. Por que não persistira na vida modesta até o fim? Como não confessar a mãezinha, obtendo-lhe a precisa orientação? Por outro lado, sentia-se desculpada. Precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe dera ao ser. Buscara recursos em todas as fontes que lhe pareceram limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneciam cerradas aos seus rogos. Mas estaria procedendo com acerto? Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos. Debatia-se-lhe a mente angustiada entre as exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. No entanto, concluiu Calderaro atencioso, as preces maternas acompanhavam-na através do escabroso caminho. E Cândida não tem sofrido em vão, colaboradora fiel de muitos serviços e credora de muitas bênçãos. Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens de nossos dias, segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro à organização psíquica em desvario. André colocou, né? Fico pensando em quantas jovens passam por essa situação, seja pela dificuldade, seja pela sedução dos brilhos, né? O que a gente acaba considerando também, né, Andréa, porque
é sempre fácil, da nossa parte, fazer um julgamento do comportamento das pessoas, né? A mesma coisa acontece que nós já conversamos com relação ao suicídio, com relação ao aborto, com relação a essa situação que Julieta vivencia. Mas aí então, quando a gente começa a analisar os atenuantes e os agravantes de cada situação, nós vamos então percebendo, no caso de Julieta, por exemplo, ela teve, embora isso não desconsidere, né, o erro praticado ou a gravidade da situação, no caso dela, por exemplo, como atenuante, ela tinha de pagar as contas do tratamento da mãe. Então, ela se vendo numa situação em que não encontrava saída, ela acabou então cedendo à sugestão de proteção que foi oferecida por Paulino. Então, ela se deixou levar por esse caminho, por esse motivo. Agora nós temos aqueles casos, por exemplo, em que os agravantes acabam se destacando, como, por exemplo, pessoas que vão por esse caminho porque gostam, vão por esse prazer. Nesse caso, né, que você colocou, seja pela sedução dos brilhos. Essa sedução dos brilhos acaba realmente trazendo esse agravamento para a situação que a pessoa vive, né? Então, o erro existe. Então, tem um atenuante e tem um agravante. Então, nesse caso, a consciência do espírito vai acabar se tornando mais leve ou mais pesada de acordo com a motivação que ele teve. E isso para várias situações. É a mesma coisa que nós comentamos, né, que eu falei para vocês, com relação ao aborto e ao suicídio. Por que cada indivíduo toma uma decisão tão grave como essa? Então o erro, sim, ele existe, mas o que a levou àquele motivo? Foi o desespero? Foi ali um capricho? Qual é exatamente a causa de tudo isso? Né? Então, ao olhar aqui para as situações do mundo com os nossos olhos, tendo essa visão material, o julgamento é sempre muito fácil. Mas quando nós começamos a conhecer a história de cada situação, aí então a nossa visão acaba se modificando, né? É uma situação desesperante, até porque ninguém a dispôs a ajudá-la. Então a gente vê que, segundo a mãe, por exemplo, né, que não, você deve você deve se sacrificar ao máximo. Mas aí então a questão do sacrifício já entra muito da força pessoal de cada um, da coragem, da determinação, né? Então, nesse caso, a filha, se vendo desamparada, optou por esse caminho. Vamos lá. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã, em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material, oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que, a seu turno, o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste, mais próxima da substância cinzenta. Então, o que ele relata para nós aqui é todo o mecanismo fisiológico dela contaminado pela produção mental. Então, a culpa, essa angústia que ela sentia, produzia então essas energias tóxicas. Joana de Ângeles fala muito sobre isso, né? Que a prece para nós é como se fosse ali um antídoto para essas situações, né? O pensamento positivo de um modo geral. Então, no caso dela, gerava essas energias acabavam então sendo absorvidas pelo organismo e aí então provocava todo o desequilíbrio que causava nela toda essa situação de cansaço, de esgotamento. E diz aqui para nós ainda: reparava por isso na jovem não somente os olhos rubros e túrgidos de chorar, mas também os pródromos dos mais sérios distúrbios orgânicos. Ou seja, os pródromos, né, começavam então as primeiras manifestações de uma situação grave de doença física agora. Identificando as primeiras perturbações no cérebro e no bulbo raquiano,
encarei o meu orientador e perguntei: não estaremos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? Muito mais do que isso, respondeu Calderaro sorrindo. A mente desvairada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico do emissor. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais para ela mesma. Dotada de distinta educação, aurida ao contato materno que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo da crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente. Possuindo destarte sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se oferecesse um campo de luta em que sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Cedendo, no entanto, às tentações de que foi alvo, sente-se intimamente precipitada escada abaixo. Todos os dias é constrangida, no silêncio, a recordar a exemplificação da genitora, a reconsiderar a própria atitude diante da vida e a reconhecer que se encontra já desajustada. Nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente de que se tornou frequentador habitual, sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e à harmonia. Aqui, antes da gente continuar, também interessante como foi colocado aqui por Calderaro, mais uma vez aqui, só para a gente poder retomar, diz assim para nós: sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores. Então, se ele fala para nós que ela está impedida por esse tipo de pensamento, por esse ambiente, de subir ao castelo das noções superiores, isso mostra para nós a possibilidade de regeneração moral de todos os indivíduos. Que ela está naquela condição, mas não é uma condição definitiva. Ela mudando a sua atitude, mudando o seu comportamento, ela certamente começaria então a produzir essas energias elevadas, essas energias superiores, e naturalmente sendo envolvidas por elas. Então todo tipo de equívoco que é praticado, ele tem então ali a possibilidade de se transformar. Basta apenas, basta apenas é até uma expressão que parece simplificar demais a gravidade de determinadas circunstâncias. Mas o espírito, então, modificando as suas ações, ele começa então a seguir por esse caminho de transformação. E aí então aquela culpa do passado vai naturalmente sendo suprimida e substituída por noções mais elevadas. Então, esse é um ponto importante. Mesmo que ela esteja no erro, ela tem condições de se regenerar. E acontece nas mais variadas situações que nós vemos aqui na nossa vida. Ontem eu li um artigo, que falava de uma nova droga que é usada na África do Sul. Uma droga extremamente potente, extremamente viciante, que virou ali uma epidemia naquela região. E aí então as pessoas ficavam completamente tomadas pelo efeito dessa substância. Mas um jovem que inicialmente tinha sido entrevistado pelo repórter, ele então, na verdade era um videozinho, não era um artigo. Ele então foi a uma casa de reabilitação e depois de 3 meses o repórter foi visitá-lo de novo. E aí percebia claramente a sua reabilitação. Não se sabe ainda como será, porque ele já estava saindo daquele local. Como será a sua vida de novo no convívio com a sociedade, novamente exposto às tentações e também às fraquezas provocadas, a fraqueza de caráter que acabava
acabava impulsionando para essa direção. Então não se sabe qual seria o futuro dele. Mas o que importa para nós é perceber que ele conseguiu dar essa volta por cima. E aí depois, então, ele vai, claro, sofrer as consequências, né, das lesões orgânicas, né, de tudo aquilo que ele praticou no passado, mas certamente ele tem a possibilidade de se regenerar, de se reequilibrar. Então, isso acontece nas mais variadas situações da nossa vida em sociedade. Continua. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora. E daí o caos em que a pobrezinha tateia. É suficientemente educada para colher qualquer benefício do meio onde levianamente se projetou, e dominada pela permanente angústia, fez demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. Calderaro interrompeu por alguns instantes a maneira de professor, que abre caminho à reflexão do aprendiz, e acrescentou sereno. Não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica. Avizinha-se da loucura nos estádios por distúrbios vários, provocados pela disfunção celular. Não somente isso. Julieta, nas circunstâncias em que a observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleuresia como anticâmara para a tuberculose. Com facilidade, será vítima de deploráveis intoxicações do sangue, que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos e da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadoras da ruína e morte para o veículo denso. Chegados a esse ponto das elucidações, o orientador ergueu os olhos e considerou. Mas a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial a que nos arrasta ao desespero. A eterna sabedoria examina o móvel de ações e, sempre que possível, pronto nos reergue. Somente quando nos mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontados com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras, então deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliados às forças de caráter compulsivo das leis universais. Se a jovem não pode elevar-se a plano superior, como ave ferida pelo tiro de caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Caiu a filha para socorrer-lhe o corpo, mas Cândida acandorou-se mais por salvar-lhe a alma. Em vista disso, o amoroso poder de Cipriana agirá esta noite. Então, mais uma vez aqui, falando que enquanto a mãe se preocupava com o espírito da filha, a filha se preocupava com o corpo da mãe. Então, e principalmente, como nós vimos, os dramas de consciência, os conflitos íntimos que Julieta acabava vivenciando, isso é um ponto muito positivo, porque embora afundada nesse erro, ela tinha ali, mais uma vez, como conversamos, a motivação de que era exatamente com o objetivo de auxiliar a mãe. Não é o caminho certo, mas foi o caminho que ela encontrou dentro das capacidades e condições dela para poder auxiliar a mãe. Então, vamos lá. E aí, então, a gente acaba também analisando essa cadeia de eventos que acontecem em nossas vidas de relação, que nós temos, por exemplo, a mãe teve 3 filhos. 2 filhos abandonaram a família. Por causa desse abandono, elas passaram por essas privações. Diante dessas privações, a mãe ficou doente, a filha ficou sem opção nas condições dela para poder auxiliar a família. Então nós vemos assim que por causa de um indivíduo, por exemplo, que ele simplesmente se distancia, acreditando que ele está cuidando da própria vida, para trás, sem olhar para trás, na verdade,
ele não percebe todos os eventos que se desencadearam por causa de suas ações. Então, muitas vezes, nós somos assim. Nós fazemos uma coisa para nós, naquele momento imediato, achando que as coisas poderiam se resolver do nosso próprio jeito, sem perceber nas consequências de nossas ações. Então, ali, nesse caso, nós temos espíritos que, muitas vezes, esses irmãos, por exemplo, nós não sabemos qual vai ser o desdobramento dessa história, mas esses irmãos se tornaram corresponsáveis pela queda da irmã. E a gente se perguntaria, quais seriam exatamente as consequências futuras para esses espíritos diante daquilo que a irmã vivenciou. Vamos lá. Calou-se o meu interlocutor, submetendo a lacrimosa menina ao auxílio magnético de nosso plano, subtraindo-lhe certa quantidade de material escuro, segregado pela própria mente, acumulando ao longo do cérebro, o que levou a efeitos sem obstáculos dignos de menção. Todavia, como deixasse um tanto de tal substância na câmara cerebral, indaguei a causa dessa deliberação. O amigo tomou significativa expressão fisionômica e esclareceu. Tenho instruções relativas ao caso. Julieta não deve receber hoje nosso concurso integral. Precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Em breves horas será conduzida, junto de Paulino, em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial do sono. Compreendi tudo e mais uma vez admirei a ordem iminente na esfera do espírito. Em seguida, conduziu-me Calderaro ao serviço de assistência a um irmão sofredor, cujo caso examinaremos no próximo capítulo, a fim de não perdermos o fio do processo de auxílio a Julieta. Por volta das 2 horas, em plena madrugada, regressou comigo o instrutor ao modesto aposento de Cândida. Esta, fora do mirrado invólucro material, repousava nos braços de Cipriana, que lhe afagava a fronte com ternura de mãe. A doente, gozando extrema lucidez, fora do campo fisiológico, respondeu-nos às saudações tranquila e feliz. Outros amigos conservavam-se ao lado dela, reconfortando-a para o transe definitivo. Olá, dona Miriam, bom dia. Permutávamos impressões prazerosamente, quando 2 irmãos de nosso plano penetraram o quarto, conduzindo Julieta e um cavalheiro que identifiquei por intuição. Confirmou Calderaro, esclarecendo. É Paulino que vem ouvir-nos. Diante de Cipriana, que sustentava a enferma nos braços carinhosos, ajoelharam-se ambos instintivamente, chorando comovidos. Ajudados pela assistência magnética dos mensageiros que os traziam até nós, contemplavam-nos a todos, sob forte admiração, revelando, porém, notar que a luz de nossa benemérita instrutora lhes reclamava atenção maior. Sentiam-se humilhados e aflitos. Reconheciam ali a presença de alguma coisa do poder celestial. Mantinham-se confundidos e em lágrimas quando Cipriana se dirigiu ao moço de maneira particular. Lembrando, quando nós estudamos o poder do amor no capítulo anterior, Cipriana, que se dirigia a Pedro, o encarnado, e Camilo, ao obsessor, ela falava com toda a clareza e com todo o amor, mas sendo também muito sincera. Então aqui a gente pode perceber do modo como ela tratou de Pedro, porque ela falava para ele da importância dele se elevar espiritualmente, mas destacou o assassinato que ele praticou no passado, e para Camilo a mesma coisa, o sentimento do perdão, e falou com toda a profundidade, principalmente envolvendo-os naquelas vibrações, porque nós lembramos que muitas vezes no silêncio a simples vibração já é o suficiente para trazer um efeito bastante
intenso sobre aquele que sofre essa influência, seja positivamente, seja negativamente. Então as palavras, na verdade, vêm tocar o intelecto, mas as emoções, os sentimentos, acabam sendo sensibilizados por esse envolvimento fluídico. Então, Paulina, estarem na presença de Cipriana já era o suficiente para que eles se prostrassem de joelhos, como nós vimos aqui. A simples presença e a simples aparência dela. Agora, o discurso que ela vai oferecer a esses espíritos para chamar a atenção vai ser muito direto para aquilo que eles fizeram, para os erros que eles cometeram. Então, quando ela vai se dirigir a Paulino, já dá para a gente imaginar, né? Coitado do Paulino, porque ele vai levar um esfrega com todo o amor, mas vai ser chamado à realidade diante do erro que ele está cometendo. Paulino, falo-te em nome da divina justiça. Nesse caso, né, pessoal, só para a gente lembrar, é a questão da autoridade moral. A simples presença do indivíduo já é o suficiente para constranger aqueles que se encontram numa condição moral inferior. Nós vimos isso, por exemplo, com Jesus, em todos os relatos das suas experiências, mas era muito interessante também, para quem já teve essa oportunidade de estar presente ou que conhece alguém que esteve presente, era o caso, por exemplo, do Chico. Muitas pessoas iam até Uberaba para poder encontrá-lo, chegava perto dele e simplesmente começava a chorar. Não falava absolutamente nada. Tocava nas mãos dele, ele muitas vezes, as pessoas se ajoelhavam, beijavam suas mãos, ele retribuía e pedia para as pessoas se levantarem, simplesmente sem falar nada, só o fato de estar presente. E aí então a gente vê o que é a autoridade moral de um indivíduo. Nesse caso, nós estamos vendo um espírito, que apresenta então essa mesma autoridade falando por espíritos comuns, vivendo suas vidas vulgares, né, suas vidas materiais, desfrutando daquilo que acham importante, mas se distanciando desse campo moral. Né? Eu bastei entrar na casa, né, foi uma choradeira só. Pois é. Né, várias vezes, né, eu já conheci relatos de pessoas, né, que iam até ele e paralisavam, simplesmente não sabiam o que dizer. Né, e isso exatamente por causa dessa autoridade moral. E nós vemos, né, existe uma diferença significativa entre a autoridade do indivíduo dentro de uma hierarquia social e a autoridade moral. A hierarquia social, seja ela em que condição for, né, diante de uma autoridade política, uma autoridade empresarial, uma autoridade militar, seja lá, a pessoa fica quieta, né, com aquele receio de falar alguma coisa e tudo mais. Mas diante de uma autoridade moral, é o coração que fala. Então a pessoa não se contém por medo, por receio. Ela simplesmente não consegue se expressar, tamanho, né, a grandeza daquele que apresenta esse tipo de autoridade. Então, no caso de Cipriana, é uma situação bastante semelhante. Imagina, né, os espíritos que desencarnam e que apresentam essa condição e se deparam com Jesus, né, o que é, o efeito que isso provoca sobre eles. Né? A gente pode descer um pouquinho mais e encontrar outros tantos espíritos, né? Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Emmanuel, todos esses grandes nomes que nós conhecemos. Né? Vamos lá. Paulino, falo-te em nome da divina justiça. Que o Senhor te abençoe, a fim de que me ouças com os ouvidos da razão. Escuta, não supões Julieta digna de teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Que fazes da mocidade uma simples aventura dos sentidos? Não interpretas a experiência humana como estrada preparatória para a eternidade? Que juízo fazes da vida e dos seus sublimes dons? Não partires o ingrato labor dos nossos irmãos menos esclarecidos, que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos. Dignifica a tua existência de homem, honrando o sacerdócio feminino. Renasceste na terra, guardado por seu devotamento, cresceste sob cuidados maternos, e encontrarás ainda na mulher o vaso dileto para os teus sonhos de paternidade criadora. Por que persistir
no vaidoso domínio de uma criança pobre por mero impulso de egoísmo e de ostentação? Não te confrange contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada por atroz pesadelo ante a incerteza dolorosa do porvir da filha? Desperta para os teus compromissos de natureza superior. Não vieste ao mundo simplesmente para gozar. A existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos te impelem a um condenável procedimento? És bom e útil, inteligente e nobre. Por que te furtas a responsabilidade santificante? Nesse momento, Paulino, que chorava sob insoptável comoção, não falou, mas emitiu pensamentos que se fizeram claros para nós. Não hesitaria quanto ao casamento, ponderava raciocinando. Todavia encontrara Julieta fora do santuário doméstico. Conhecera-a num círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestões que não convidavam à elevação espiritual. Não seria prudente defender-se? Não lhe constituía obrigação organizar o matrimônio em bases mais sólidas? Aproximara-se da jovem num clube noturno, encontrara-a sem lar. Irmã Cipriana alcançou-lhe as ponderações, porque tornou firme após ligeira pausa. Perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta a tornaram credora de maior amparo. A pobrezinha não procurou uma casa de entretenimentos menos dignos, alimentando segundas intenções. Não lhe conheces, porventura, as preocupações absorventes de filha dedicada? Não sabes que seus pés ali buscavam trabalho e arrimo, proteção e recurso? Enquanto diligenciavas mera distração para a mente ociosa, Julieta vivia humilhações tentando ganhar o remédio necessário à mãezinha enferma. Como absolver a ti mesmo e condená-la? Com que direito chasqueaste a respeitabilidade de uma jovem que visava a tão sagrados objetivos? Haverá vileza no sol quando seus raios incidem no pântano? Será culpado o lírio que adereça a um cadáver? Paulino, sacode a consciência adormentada pelas facilidades humanas. Ainda não sofreste quanto devias para santificar e amar a vida. Não desprezes o ensejo que se te oferece. Coopera no resgate de uma jovem mulher que te não surgiu no caminho por mero acaso. O amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia, nos mais das vezes, é a realização de milênios. Não te aproximarias de Julieta com tamanho apego se ela já não figurasse em teu pretérito espiritual. Dedica-te a ela, salva-a da loucura e da inutilidade. Oferece-lhe o braço de esposo, honrando a vida, antes que a morte te despedace o vaso físico nas mãos invisíveis. É mais nobre dar que receber, mais belo amar que ser amado, mais divino sacrificar-se do que extorquir alheios sacrifícios. Não te cause moça a crítica do mundo. A sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes de regeneração espiritual para a vida superior, a pretexto de preservar-se. Vem a nós, Paulino. O Senhor abençoar-te-á o gesto digno. Amanhã Cândida viverá as horas derradeiras da atual existência. Dá-lhe a paz, restitui-lhe o bem-estar, pelo muito que se mortificou para conservar a filha em posição respeitável. Não permitas que o amor se perverta em tua alma. Santifica-o com a responsabilidade, fortifica-o com os teus dotes naturais, e a providência estará ao teu lado por todo o sempre. Calou-se a instrutora, mas de seu coração partiam raios de safirina luz,
envolvendo o rapaz integralmente. O cavalheiro ergueu os olhos lacrimosos, contemplando-a reconhecido, e declarou: recebo a vossa palavra como se fora a de minha mãe, a minha mãe celestial. Fazei de mim o que vos aprouver. Estou pronto. Cipriana depositou Cândida no invólucro físico, afetuosamente dirigiu-se ao jovem para, acrescentando: que o Pai nos abençoe a todos. Então nós vimos aqui a chamada de Cipriana para Paulino, ao mesmo tempo sendo direta, tratando com a verdade, acabava envolvendo nesse sentimento amoroso. Então as palavras, por mais diretas que fossem, elas tinham um impacto diferente, porque era exatamente ali Porque nós lemos aqui, mais uma vez, voltando para aquilo que nós estudamos lá no livro Instruções Psicofônicas, na introdução, de Arnaldo Rocha, quando ele dizia que, infelizmente, nós perdemos todo o sentimento que acaba envolvendo as palavras quando ela simplesmente tem um texto, uma transcrição. Então, nesse caso, apesar das palavras serem diretas, o tom de voz, o sentimento, o olhar, tudo isso deve ser considerado. Então eram palavras diretas, mas envoltas, ou recheadas com muito amor e com muito carinho. E exatamente esse o efeito. Porque do contrário, nós teríamos ali a revolta do indivíduo. Porque você chama a atenção dele e aí então o orgulho dele acaba despertando, ele quer rebater trazendo as suas justificativas. Mas quando essas energias elevadas, tomadas de um grande conteúdo moral, envolve o indivíduo, ele acaba perdendo qualquer iniciativa, acaba sendo neutralizada nele qualquer iniciativa de resposta com um motivo motivado pelo orgulho. Porque a verdade ela é muito clara. E ele não tem como ele mascarar querendo trazer vamos dizer assim, uma resposta esfarrapada. Ela vem de uma forma direta e ele se sente envolvido por isso. Goiano, bom dia. Então, continuando aqui para nós. Deixa eu ver aqui rapidamente. Tá. Onde eu parei aqui? Pronto. Julieta e Paulino foram reconduzidos ao aposento do qual tinham vindo e nós, de nossa parte, dilatamos a permanência no quarto da enferma, em auxílio ao processo desencarnatório. Às 8 horas da manhã, Cipriana suprimiu-lhe a maior parte das forças. Chamado pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima. Vimos aqui como é o auxílio para uma desencarnação. Nesse caso, uma desencarnação bem assistida. Então, os espíritos trabalham ou revigorando, ou até mesmo minando as energias para que o desencarne aconteça de uma forma mais rápida. Porque muitas vezes, principalmente no caso dessa mãe, Cândida, o medo dela desencarnar é exatamente deixar a filha desamparada. Então ela acaba resistindo. E aquilo que nós tínhamos falado em outras vezes, que o espírito, por mais elevado que ele seja, se ele desencarna deixando no mundo físico filhos, afetos, trabalhos que são importantes, que são nobres, ele vai numa condição elevada, mas ele sofre pelo efeito daquilo que ele deixou. Então a gente pensa sempre que a questão do espírito feliz, muitas vezes um espírito desencarna e ele vive essa infelicidade exatamente porque o seu estado não tira a preocupação daquilo que ele deixou. Então, quantas mães chegam no mundo espiritual deixando filhinhos ainda numa idade prematura, numa idade ainda infantil, sem amparo, com pais negligentes? Que mãe é essa? Que mãe consegue encontrar a tranquilidade vendo um quadro como esse? Nós vimos lá no livro Obreiros da Vida Eterna, naqueles 5 casos de desencarnação
que André Luiz relatou para nós, um dos casos, nós lembramos, era de uma senhora que era espírita e ela era dirigente de um orfanato. E a grande preocupação dela eu não posso desencarnar, porque do contrário eu vou abandonar aqui meu trabalho. E aí então vem aquele trabalho de convencimento, de esclarecimento a respeito da herança que ela vai deixar para aqueles que vão dar continuidade na tarefa que ela começou. Enfim, então não é tão simples como nós imaginamos, né? O desencarne, ele só é um desencarne pacífico se o indivíduo for realmente, com tudo aquilo que diz respeito à sua vida, resolvido. Se ele for com pendências, a sua preocupação sempre vai acompanhá-lo. Então, no caso, nós temos ali as pequenas pendências, né, que diziam respeito às nossas responsabilidades. Agora nós imaginamos para aqueles que desencarnam e levam dramas de consciência por aquilo que fizeram durante suas existências. Então acabaram cometendo equívocos, fizeram pessoas sofrer. Então ele vai para a desencarnação dele e a primeira coisa que aparece na sua consciência é exatamente o registro de tudo aquilo que ele fez. E aí então ele vive aquele tormento. E esse registro, como nós já chegamos a ver, lá no livro O Céu e o Inferno, nos espíritos endurecidos, ou nos espíritos nos endurecidos, isso. Naquele último caso que nós estudamos, aquele espírito, né, uma senhora que havia desencarnado, e ela vivia num ambiente escuro. Ela não conseguia sair daquela escuridão. E aí então Kardec comentou lá no finalzinho, que ele dizia assim, provavelmente, ele trazia isso como uma suposição, uma dedução, que forças externas, forças exteriores, provocavam aquele estado nela, como se fosse ali uma expiação que ela tivesse que sofrer. Da mesma forma, lá nos Criminosos Arrependidos, a história de um danado, que era o título da revista espírita, mas era o assassino de Castelão da Ri, se eu não me engano, lá também no Céu e Inferno, ele ficou durante 200 e poucos anos preso àquele local onde ele cometeu o assassinato do irmão, motivado por ciúme, junto à sua própria esposa. Então ele assassinou o irmão e a sua própria esposa, imaginando que os dois tivessem um caso. Era ali um caso de traição. E aí então ele ficou 200 e poucos anos preso naquele local, revivendo aquele assassinato ininterruptamente. Ele se via vestido ali com roupa toda ensanguentada, ele segurava a faca, aquele assassinato se repetiu o tempo todo, e a gente pensa assim, mas é a mente dele que produz isso. Só que muitas vezes essas forças exteriores o mantêm preso, porque ele mesmo dizia que ele não conseguia sair daquele local. Esse não conseguia significa que ele se prendia ao local ou ele estava preso nesse local. Então são situações que merecem a nossa análise, percebendo que muitas vezes o espírito se prende e outras vezes ele é colocado como prisioneiro. Então quando o espírito desencarna, ele acaba tendo aqueles dramas de consciência vivos na sua memória, muitas vezes isso é provocado, exatamente para que ele possa sofrer as consequências daquilo que ele fez e através dessa dor ele desperte para aquilo que ele fez e seja depois tomado inicialmente pelo arrependimento, para depois partir para a reparação, para a expiação e depois a reparação. Porque muitos espíritos desses criminosos, né, ou mesmo não necessariamente crimes, mas indivíduos com um caráter inferior que provocam o sofrimento de outras pessoas, ele vai para o mundo espiritual mesmo provocando tanto sofrimento. Vemos aí casais, um marido ou uma esposa que fizeram, né, da vida do cônjuge, da família, um verdadeiro tormento, um verdadeiro inferno. Ele vai para o mundo espiritual como se nada tivesse de errado, se achando ali no pleno direito de ter feito aquilo que ele fez. E aí então depois no mundo espiritual, aquela imagem de todas as lágrimas, de todas as dores, de todo o sofrimento que ele provocou, fica ali martelando na sua consciência para que ele reconheça a culpa, né, reconheça o erro que ele praticou. Então, se essas ideias não são induzidas, muitas vezes esse espírito não está nem aí. Ele vai para o mundo espiritual vivendo com absoluta tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. E aí então vem exatamente essas lembranças, essas imagens.
para que ele reconheça. Eu até cheguei a fazer um estudo certa vez falava sobre o livro Céu e Inferno, não, desculpem, o livro A Gênese, lá no segundo capítulo, se eu não me engano, segundo ou terceiro capítulo, falava sobre o bem e o mal. E aí então, nesse caso do bem e do mal, eu trouxe para vocês um caso de Hannah Arendt. Ela foi uma judia que viveu em Nova York, e ela escrevia ali muitos pensamentos, né? Ela era filósofa. E aí então ela falava exatamente sobre a questão do mal. Porque muitas vezes o indivíduo, ela chegou até a relatar um caso de um oficial nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Não, é memória mesmo, né? Porque é a mente do indivíduo que guarda, né? Agora a questão da região onde a memória fica arquivada, Dudu, nós já tivemos esses dois casos, né? Primeiro que a memória fica registrada no perispírito e outras que trazem para nós a memória registrada na nossa própria mente. Então, esse é um tema ainda a ser discutido. Na minha opinião, sim, pode desencarne. Então, na minha opinião, é a mente do indivíduo que armazena essas lembranças. Elas não ficam registradas no perispírito. Apesar de que nós temos tão pouco conhecimento com relação ao perispírito, que ele acaba muitas vezes se tornando uma coisa só. Quase uma coisa só, né? Então, mas é a mente dele que produz, sem dúvida nenhuma. Se você pensa, né, assim como você pensa hoje, e você tem na sua memória, nas lembranças daquilo que você já vivenciou, no mundo espiritual é a mesma coisa, é a mente dele que armazena essas lembranças. Então, como eu dizia para vocês sobre Hannah Arendt, ela falava de um oficial nazista. E ele era, então, coordenador de um campo de concentração. E aí, então, todos os dias ali, judeus eram presos, alguns eram exterminados. E aí, então, acabava o expediente dele, ele pegava ali o casaco dele, voltava para casa, pegava o paletó dele, né? Voltava para casa, brincava com a filha, cuidava da família, ouvia música clássica. No dia seguinte, no seu expediente, ele aparecia lá de novo, lá no campo de concentração, e ele ia fazendo o trabalho dele. E depois, então, quando acabou a guerra e começou a fazer todos os julgamentos, né, dos crimes de guerra, incluindo o dele, ele falava assim, mas eu não fiz nada de errado, eu estava cumprindo ordens. A banalidade do mal, exatamente. Ele falou assim, mas eu estava cumprindo ordem, não fiz nada de errado. Eu tinha uma função, eu tinha ali uma ordem, e eu fazia o meu trabalho. E o trabalho dele, por incrível que pareça, era comandar um campo de concentração onde exterminavam judeus. E é exatamente ali que, né, no caso dele, ele não se via com culpa nenhuma do que ele fez. Por isso que quantas vezes espíritos então desencarnam sem terem essa consciência do mal que fizeram. E vem exatamente aí, no mundo espiritual, as lembranças ali presentes, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês é a respeito de Cândida, que ali já na iminência da desencarnação, não desencarnaria em paz, não desencarnava ali em paz, porque pensava na filha que ficava sofrendo. Então o espírito leva consigo a vida que ele levou. Como diz Raul Teixeira, né? Na morte, a gente leva a vida que a gente leva. Então o espírito, se ele leva com ele todo o drama de consciência, ele vai sofrer no mundo espiritual, maior ou menor intensidade. Se ele vai com a consciência tranquila, ele vai na condição de um espírito feliz. Então depende muito de indivíduo para indivíduo. E essa instrução chega para nós exatamente para despertar em nós as responsabilidades sobre tudo aquilo que a gente vive hoje. Diz aqui para nós, deixa eu ver. O Brás colocou, né, me dá a impressão de que tem uma filmagem cósmica, né? Pois é, Brás, deve ficar tudo ali registrado no cosmos, né? Cada indivíduo vivendo o seu drama ali. André colocou, né, por que alguém mandava ele fazer, assim ele não sentia a culpa do que estava fazendo, por pior que fossem as suas ações, né? Dudu colocou, né, a gente esquece o mal na Terra, mas a consciência lembra o mal no plano em que ele está, né? E se ele não se lembrar, alguém mantém viva essa lembrança, né? Por isso que indivíduos ficam ali, essas forças ocultas, que Kardec chama, essas forças exteriores, atuam exatamente para fazer com que o indivíduo desperte.
Porque na verdade não é assim, alguém está fazendo ele sofrer. Alguém somente está mantendo viva a memória dele. Se ele é um espírito que tem a consciência tranquila, tudo aquilo que for revirado, que for revelado na sua consciência, vai deixá-lo ali sem nenhum tipo de preocupação. Agora, se for ali revirado e revelado os seus piores dramas, aquele que ele mesmo procurava esconder dele próprio, aquilo vai se revelar então, e somente serão sanados ou serão neutralizados esses dramas quando ele estiver equilibrado, estiver quite com as leis divinas. Então esse é o mecanismo que existe no mundo espiritual de fazer com que a nossa consciência se expanda. Né? Pois é, né? Então tem ali aquilo que eu falei para vocês, né? Tem os atenuantes, tem os agravantes. Então tem aqueles indivíduos, né? Eu me lembro de uma jovem que cometeu suicídio e ela no mundo espiritual ela estava assim pronta para reencarnar já. Ela falou, eu cometi o suicídio num momento de completo desequilíbrio. Eu sei agora o erro que eu cometi, mas agora é um trabalho de reconstrução. Diferentemente do que nós estudamos lá no Memórias de um Suicida, em que Camilo cometeu suicídio por causa do orgulho dele. Ele já vivia ali o drama material. Depois ele ficou cego, se sentiu humilhado. Então foi motivado pelo orgulho. Então tudo isso é considerado. Né? No caso, por exemplo, quando a gente vai para a Segunda Guerra Mundial e a gente encontra ali 3 casos de suicídio, para a gente ter uma ideia da variedade de causas. Né? O primeiro caso, por exemplo, nós tínhamos dos kamikazes, tomados, né, por aquele orgulho patriótico, recebendo ordem, e aí então eram cegos. Simplesmente faziam da mesma forma que os homens-bomba, né, acabam também tendo esse mesmo tipo de atitude. Então, na verdade, ele não queria se suicidar. Ele queria, na verdade, ganhar a guerra, cumprir as ordens. Um segundo caso que nós tivemos foi exatamente o orgulho. Muitos oficiais nazistas, na época, cometeram suicídio para não serem presos. E o terceiro caso, muitas e muitas mulheres, muitas famílias cometeram suicídio por causa da invasão de determinadas tropas, de determinados exércitos, que violavam as famílias. As jovens eram estupradas. Então, quando os pais percebiam que as filhas e a esposa passariam por esse drama, né, ele assassinava as filhas e depois cometia o suicídio. Milhares de mulheres cometeram suicídio por causa disso. Principalmente, né, na época, na Alemanha, em outros países, quando o exército soviético estava invadindo, né, eram verdadeiros animais que estavam ali. No sentido moral da palavra. Né, e nesse sentido moral, então eles invadiam, eles violentavam todas as mulheres, bastava ter alguém no caminho. E aí então suicídios aconteciam também. Então nós vemos ali causas e causas, cada um tendo ali sua própria história. E aí então no mundo espiritual, cada espírito vai cometer ali o seu drama. Né? Vamos lá? Continuando, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Teve esse caso também, né, Dudu? Então, assim, tem assim os efeitos colaterais de determinadas ações que acabam, por exemplo, resultando nesse suicídio que a gente viu. Na história que a gente está acompanhando aqui, Julieta acabou se envolvendo nesse ambiente negativo por causa de uma necessidade material. Então, os irmãos abandonaram e tudo mais. Né? Então, o que foi chamado a atenção aqui agora por Cipriano, de Paulina, é exatamente para que ele possa trazer de volta essa jovem para o caminho de reconstrução moral. Foi assim uma coisa terrível, né? Causa e efeito é um drama dos piores, né? Vamos lá então. Como eu falei para vocês, né, a assistência espiritual, né, que eu estava comentando com vocês. Às 8 horas da manhã, Cipriana suprimiu-lhe a maior parte das forças. Olha só então o espírito tirando a força vital do organismo daquela paciente para que facilitasse a desencarnação dela. Se fosse um outro espírito muito apegado à matéria, ele resistiria ardentemente a essa desencarnação. E essa energia, essa vitalidade que ainda existe no corpo dele, por menor que fosse, agiria exatamente contra ele. Porque seria exatamente essa energia que o prenderia. Né, Jack, bom dia. Continuando, vamos lá.
Chamado pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima. Reclamada a presença da filha, compareceu a jovem depois de meio-dia, seguindo-se-lhe Paulino visivelmente comovido. Que belo que é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres. Como haviam procedido nas horas de sono carnal, assim ao observarem a venerável senhora em plena agonia, ajoelharam-se ambos lacrimosos, quase na mesma posição de horas antes. Cândida fixou o rapaz em atitude suplicante e falou-lhe com dificuldade, embora Cipriana lhe não deixasse fugir as energias, mantendo a destra luminosa sobre sua cabeça. A agonizante comentou comovedoramente a angústia que lhe torturava o espírito. Receava deixar a filha inexperiente no mundo à mercê das tentações. Apelava para o cavalheirismo de Paulino, que a não deixou terminar. De olhos rasos, d'água, colocou o indicador nos lábios da respeitável moribunda, confortando-a. Dona Cândida, disse atencioso, não fale mais nisso. Amanheci hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos dentro em poucos dias. Amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso, antes que qualquer circunstância interfira por empecer nossos desejos. Fique, pois, descansada. A partir de agora, sou também seu filho. A agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Julieta aproximou-se enquanto Paulino colava o rosto nos cabelos prematuramente encanecidos. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhe uniu as mãos num gesto simbólico, osculando-lhe enternecidamente. Foi seu derradeiro movimento no corpo exausto. Em breves minutos, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abriram entre nós para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade. Então aqui cravamos o nosso estudo, nesse capítulo número 6, Amparo Fraternal, que era exatamente essa assistência, não apenas espiritualmente, né, para Dona Cândida, que desencarnava, como também para Paulino e Julieta, esses dois espíritos que, seguindo trajetórias aqui no mundo de equívocos, com um simples gesto, uma mudança de pensamento e uma mudança de sentimentos, começavam então a seguir o caminho da regeneração, da reconstrução. Então, certamente aqui uma solução muito positiva. Mas o detalhe que nós observamos também é que nesse núcleo familiar nós temos ali pendências, que era o caso, por exemplo, dos dois filhos de Dona Cândida, coisa que nós não conhecemos a história. Mas aí, como eu falei para vocês, né, todas as repercussões das ações que eles praticavam, e com indignação, né, quem vivia isso, lá no livro, não foi Os Mensageiros que nós estudamos, acho que foi Os Mensageiros. Nós tínhamos a casa, né, de uma senhora muito simples, que era um centro espírita lá no Rio de Janeiro, e André Luiz, então, visitava, né, junto com Alexandre, se eu não me engano. E aí, então, apesar de um lar bastante simples, bastante humilde, um dos filhos daquela senhora era uma criança muito rebelde que não aceitava aquilo tudo. Queria que a mãe se comportasse diferente, que aquele sofrimento material era injustificado e tudo mais, que deveria desmontar o centro espírita que ela tinha ali no terreno de casa para poder alugar para alguém, para poder ter dinheiro, enfim. Então, assim, esse espírito rebelde, desde o início, precisa ser domado. E na verdade, ali, né, um trabalho moral que precisa ser feito. Então, mais uma vez, nós temos ali essa parte da família resolvida, a filha, vamos dizer assim, resgatada daquele caminho em que ela estava, o jovem que era responsável por aquilo se modificou e a mãe então desencarnava. Mas como eu falei para vocês, que mãe que consegue desencarnar deixando os filhos amados, sem amparo? O caso de Dona Cândida, por exemplo, uma filha foi bem encaminhada, e os outros dois filhos? Aí é aquela mãe que vai para o mundo espiritual
e começa então a pensar onde estão os meus filhos, o que eu posso fazer por eles, e ela não consegue viver aquela tranquilidade. Aliás, no mundo de provas e expiações, são raríssimos, mas raríssimos mesmo, os espíritos que desencarnam em plena tranquilidade. Ah, estou desencarnado, não tenho mais nenhuma preocupação. Qualquer espírito comum vai falar assim, estou desencarnado, eu tenho consciência da minha condição, mas eu deixei para trás. Exatamente, né? Fica mesmo ali com toda a preocupação. Deixa eu ver aqui. O Tico está colocando, eu imagino o que acontecerá aos espíritas que se dedicaram a difamar o Chico Xavier. É até uma questão não muito difícil de tratar, Tico-Teco, apesar de ser só especulação, obviamente. Depende muito das ideias que eles alimentavam. Porque não era um ataque pessoal, era um ataque, vamos dizer, doutrinário. Nesse caso, como a gente sempre lembra, mesmo um indivíduo que use toda a sua energia para algo destrutivo, é só você trazer o esclarecimento que essa mesma energia vai começar a ser trabalhada de um modo positivo. Basta a gente lembrar da própria história de Paulo de Tarso. Como Saulo de Tarso, ele perseguia nada mais, nada menos do que Jesus. Depois, por uma experiência, ele se tornou o maior divulgador do cristianismo. É uma questão de mudança de polaridade. Porque aí você tem aqueles que fazem o mal pelo desejo de fazer o mal, e tem aqueles que fazem o mal como um efeito colateral do orgulho, das suas ideias fixas, equivocadas, né? Porque nós temos tudo isso, né? André Luiz ele é muito criticado, Chico foi muito criticado, né? Sim, colhe, mas é o que eu falei para vocês, atenuantes e agravantes. Você critica, você difama por quê? É a sua intenção, ou você fez ali sem a intenção, mas acabou provocando isso, né? Aí cada um então vai se deparar com essa própria história e vai depois ter esse peso, né, do drama que cada um viveu. E ainda tem as influências do meio, Brás, sem dúvida. Né? Sempre assim. Todas as nossas ideias são construídas a partir da influência do meio. Nós não nascemos com ideias pré-concebidas. As experiências, embora nós pensemos assim, desde criança você pensa assim, nossos filhos são espíritos, né? Por sermos imortais, né? Temos essa ideia. Então, enfim, acaba tendo exatamente esse mesmo caminho.